Capítulo 3 Ala Psiquiátrica. Era outono. Julie estava completando 1 ano de trabalho em Waverly Hills, mas não queria comemorar. Para ela, não era motivo de comemoração. Além do fato de estar contribuindo com o sustento dos pais, nada mais era motivo de sorrisos. Outro médico havia sido contratado no hospital no lugar de Dr. Cottons. Se chamava Dr. Samuels. Julie não gostava muito dele, mas o auxiliava da mesma maneira que fazia com Joseph, sem reclamar ou questionar. Certo dia, Julie estava cuidando da ala infantil quando ouviu gritos vindos do outro lado do corredor, na ala psiquiátrica. Uma parede separava as 2 alas, e Julie teve que descer um lance de escadas e subir outro, para chegar à fonte dos gritos. Lembrava-se de ter visto um tumulto, pacientes desorientados gritando desesperados, e lembrava-se de Steve e Carter tentando segurar um dos pacientes, enquanto ele se debatia contra a força dos 2. Na mão dele estava um pedaço de vidro quebrado, pontiagudo. No chão, o outro enfermeiro da ala psiquiátrica jazia sobre uma poça de sangue. Julie logo entendeu o que havia acontecido. Mary foi chorando ao encontro de Julie, afundando o rosto em seu ombro, enquanto ela não sabia ao certo o que fazer. E o Dr. Hoffman se aproximou do interno, debatendo-se contra as forças dos enfermeiros, agredindo o paciente com um soco em seu rosto. O pedaço de vidro pontiagudo que ele carregava caiu no chão, ainda sujo de sangue. "Levem-no para a sala de eletrochoques!" havia gritado John Hoffman, e Julie lembrava-se muito bem do olhar dele ao pronunciar aquelas palavras. Um olhar maníaco e sádico. Steve e Carter obedeceram, e Julie percebeu que eles tinham um certo gosto por aquilo, como se gostassem de abusar de pacientes. Depois do soco, ele ainda se debatia tentando se soltar. As vozes me... Ele tentava gritar enquanto era levado. Depois sussurrou alguma coisa em outra língua para si mesmo. Parecia latim. Aquilo deu a Julie arrepios. Era como havia presenciado com Anne antes de morrer. Por um momento, ela achou ter visto seus olhos brilharem em um tom vermelho. Julie engoliu em seco enquanto observava toda aquela cena. Câmera lenta. Pessoas gritando, pacientes se debatendo, tentando se soltar de garras de quem deveria ajudá-lo. Vidro pontiagudo no chão. Um enfermeiro sobre uma poça de sangue que crescia cada vez mais, dando seu último suspiro enquanto todos o tentavam ajudar. Mary ainda chorava em seu ombro, e enquanto Steve e Carter levavam o paciente para a sala de eletrochoques, o enfermeiro ferido continuava no chão, até que outra equipe de enfermeiros o colocou em uma maca e o levou em direção ao elevador. Alguns minutos depois, ele havia sido dado como morto pelo Dr. Samuels. Teve o mesmo destino do que a maioria dos outros mortos. Foi levado pelo túnel em direção a um carro funerário. Era difícil explicar casos assim para os familiares das vítimas, mas era como se eles já estivessem preparados para esse tipo de notícia. Devido aos altos índices de mortes em Waverly Hills, era comum que os enfermeiros fossem diagnosticados com depressão e cometessem suicídio. Casos de assassinato eram menos comuns, mas também acontecia. Era como se todos soubessem que quem entrasse lá jamais sairia vivo, mas ninguém achava que isso um dia aconteceria com si mesmo. O paciente que o havia atacado foi submetido a uma descarga elétrica tão intensa e tão repetitiva que ele acabou morrendo amarrado à mesa, com o equipamento ainda em sua cabeça, com um mordedor em sua boca, que espumava. Jerry o enterrou no cemitério dos indigentes enquanto Julie olhava aquela cena pelos corredores do hospital, de longe, enquanto deixava uma ou outra lágrima escorrer pela sua face. Naquele dia, foi difícil manter a ordem na ala psiquiátrica. Estavam todos muito alvoroçados e nervosos. Havia sido um longo dia e, a partir daquela data, Julie havia sido transferida para a ala que queria para substituir o enfermeiro morto pelo paciente. O Dr. Cottons havia mantido sua promessa final. Ela estava no topo da lista de enfermeiros disponíveis à transferência para a ala psiquiátrica. E no momento que soube que havia sido transferida, ela havia ficado muito agradecida e lamentou não poder agradecê-lo pessoalmente. Mas que erro ela havia cometido em pensar que era lá aonde queria trabalhar. Durante poucos dias, Julie presenciou coisas piores do que havia presenciado em 1 ano na ala dos doentes.
Além dos tratamentos de hidroterapia, que os pacientes eram submetidos quase todos os dias, também eram submetidos à eletroterapia, que consistia em uma descarga elétrica em suas têmporas, para tratar a sanidade. Era algo horrível de se ver, e os pacientes saíam daquela sala totalmente atordoados e fora de si, quase como zumbis. Dependendo da força dos choques e de quantas vezes os pacientes eram submetidos a eles, a saúde mental dele piorava, e Julie pôde perceber que eles eram submetidos a esses tratamentos às vezes sem motivo, apenas pela diversão de John, e também pelo fato dos enfermeiros terem menos incômodos, quando todos os internos ficavam quietos e alienados devido aos efeitos colaterais dos eletrochoques. O desprezo de Julie pelo Dr. Hoffman crescia a cada dia, e por mais que ela falasse com Mary sobre isso, não era compreendida. Mary protegia John e dizia que tudo o que ele fazia era pelo bem dos pacientes. Ela estava completamente cega pelo amor. Agora estava na ala psiquiátrica há um mês. Basicamente tudo o que fazia lá era medicação, acompanhamento dos pacientes nas atividades de lazer e participação dos piores tratamentos possíveis. Era obrigada a ajudar Mary e John Hoffman na sala de eletrochoques, aonde ela amarrava o paciente a uma maca, colocava um mordedor em sua boca e o equipamento em sua cabeça. Não conseguia olhar quando a máquina era ligada, simplesmente não conseguia. Chorava muito durante a noite e às vezes vomitava. Não tinha estômago para aquilo. Por todos os dias que estava naquela ala, sempre pensou em desistir, mas as cartas dos seus pais a impediam disso. Julgava o trabalho de Mary fácil antes, mas agora percebia que estava errado. O trabalho de Mary era pior do que o da maioria dos funcionários. Tudo o que Julie podia fazer era desabafar em seu diário, que escrevia todos os dias. Mary nem ao menos sabia da existência dele, e Julie fazia questão de deixá-la em segredo. Era pessoal. Ela escrevia alguns pensamentos breves em forma de poesia, um pouco sombrias demais para serem compreendidas. Julie nunca disse a ninguém, mas era grande admiradora de Edgar Allan Poe, que seu irmão a havia mostrado quando ainda era vivo. Ela achava aquele detalhe relevante, sendo que poucos dias depois ele havia morrido. Assim, as pessoas ao seu redor tinham coisas mais importantes para se preocupar do que os gostos pessoais de Julie. Ela guardava seu diário embaixo de outras coisas em sua gaveta do criado mudo, ao lado da cama, onde ninguém nunca mexia. Era a única privacidade que Julie tinha. Durante todo o outono e o passar do inverno, o Waverly Hills via a ala psiquiátrica esvaziar, devido ao grande número de mortes dos tuberculosos. Eles morriam antes mesmo que a doença afetasse sua saúde mental. E devido a isso, o hospital passou a aceitar pessoas com transtornos mentais que não fossem tuberculoses. Isso fez com que houvesse um aumento significativo de internos na ala, e o Dr. Hoffman havia ganhado mais pessoas para se divertir com seus tratamentos desumanos. Julie às vezes podia ouvir seu nome sendo chamado pelos corredores, mesmo quando não havia ninguém por ali. Mas ela logo se distraía com outras coisas. As bolas infláveis que Timmy costumava brincar apareciam em vários locais do hospital. E Julie passou a estranhar aquilo. Sempre as devolvia na ala infantil, mas ninguém parecia sentir falta delas. Certo dia, perto do Natal, Julie estava com Mary fazendo uma revisão das fichas de pacientes antigos. Deveriam jogar fora o que não seria mais usado e atualizar o necessário. Faziam isso todo final de ano. Mary odiava aquele trabalho, mas nunca reclamou, e Julie se ofereceu para ajudar. Foi mexendo por entre fichas e mais fichas em meio às caixas empoeiradas e etiquetadas, que Julie pegou uma caixa de fichas relativamente vazia em mãos, com os dizeres desaparecidos sobre ela. "Mary, o que é isso?" perguntou, pegando a caixa em mãos e soprando pó sobre sua tampa. Mary encostou com cuidado uma de suas mãos no pulso de Julie, como se tentasse impedi-la de abri-la. "É ali que guardamos as fichas dos pacientes que desaparecem aqui no hospital", respondeu Mary, sussurrando baixinho e olhando ao redor. "Você sabe, no bosque." "Por que está sussurrando?" "Os pacientes não podem saber dessa caixa. Tentamos esconder deles os desaparecimentos o máximo possível para que não fiquem com medo." Continuou a sussurrar e em seguida retirou sua mão do pulso de Julie. "Embora às vezes seja difícil ocultar essas informações." Julie assentiu, compreendendo. Em seguida, voltou a olhar a caixa, balançando-a.
Está leve. Posso abri-la? Você não conhecia ninguém, disse Mary como se tentasse desconversar para que Julie largasse aquela caixa. É só por curiosidade, respondeu Julie. Parecia que ela estava prestes a fazer uma coisa muito errada, como uma criança que encontrou seu presente de Natal antes da data e quisesse abri-lo. Na ala dos doentes não tínhamos uma caixa dessa. Isso é porque todos que somem são daqui de cima, explicou Mary, da ala psiquiátrica. Aquela informação era um tanto quanto curiosa. Julie estremeceu ao ouvi-la. Ela abriu a caixa contra a vontade de Mary e começou a observar as fichas, que levavam fotos e informações sobre cada paciente. Ela pôde perceber que todas as fichas eram de pacientes mulheres. Há uma explicação plausível para serem todas dessa ala? Perguntou Julie, ainda tremendo. Mary deu de ombros. Nunca havia pensado nisso. Acredito que por serem loucos. Deu uma risada sem graça. Beth foi a primeira paciente da ala dos doentes que desapareceu no bosque. Mas, bem, você não pode negar que ela estava ficando louca mesmo. Fez uma pausa enquanto observava Julie mexendo em todas aquelas fichas. É por causa dessa quantidade de pessoas desaparecidas que as chaves passaram a ficar com Ralph durante a noite. Agora ele ficou responsável por quem entra e por quem sai dos quartos. O caso de Beth é mesmo uma incógnita. Talvez ele tinha esquecido de trancá-la. Por um momento, Julie estremeceu e passou a prestar atenção nos seus pensamentos somente. E a voz de Mary começou a ficar sem som enquanto ela falava. Julie não prestava mais atenção. Ela pensou no que havia acontecido na última ronda noturna que ela havia feito. Ralph o deixou entrar. Pensou nos arranhões dos braços de Steve no dia em que Beth foi encontrada no bosque, e como ele tentou escondê-los. Pensou na mesa de Steve, Carter, John e Ralph no almoço. Como riam. Pensou no sorriso sádico de John ao ver os pacientes sofrerem. Pensou no quanto Steve e Carter estavam ficando parecidos com John, obtendo seu jeito, suas manias irritantes. Pensou nas pegadas grandes juntas, as pegadas de Beth, pegadas que pareciam ser masculinas. Pensou no rosto de Joseph Cottons ao retirar a amostra de sêmen do corpo de Beth, e no seu olhar assustado quando disse: ela foi estuprada. Pensou em Steve culpando-a naquela manhã, que estava à procura de Beth, que Julie havia adormecido em seu posto no turno da noite. Pensou no que Mary havia acabado de dizer, que todos os pacientes desaparecidos eram na ala psiquiátrica em que eles trabalhavam. Pensou no motivo pelo qual todos os desaparecidos eram mulheres, todas sem família ou abandonadas, todas indigentes. Ralph o deixou entrar. Não deveria estar mexendo nisso, disse Mary por fim, quando Julie voltou a si, quebrando o silêncio na mente de Julie. Ela se desculpou e largou as fichas, colocando-as de volta na caixa. Sentiu o medo crescendo dentro de si. Com quem estava lidando, afinal? Tinha 10 fichas naquela caixa, e ela observou uma por uma, prestando atenção nas fotos das mulheres que iam de jovens a idosas. Era perturbador pensar que 10 mulheres com problemas mentais, sendo Beth a 11ª, teriam se perdido no bosque do hospital durante a noite e nunca mais voltado. A ficha do topo da pilha levava a foto de uma senhora idosa que chamou a atenção de Julie. Uma senhora de dentes podres e cabelos descabelados, e de olhos azuis tão claros que mal apareciam na foto preto e branco. Julie estremeceu. Era a idosa que ela sempre via no bosque, que a seguiu no túnel, que ela pensou ser algo de sua mente, mas ela nunca havia visto aquela foto antes. Naquele instante, antes que Julie pudesse dizer qualquer coisa a Mary que ela não acreditaria, ouviram outro tumulto na ala e correram para ver o que estava acontecendo. Outro assassinato, outro caso de um paciente que sussurrava uma língua estranha enquanto se coçava. Ele havia matado seu colega de quarto, sufocando-o com as próprias mãos, até a morte. Ele teve o mesmo destino do outro paciente que havia matado o enfermeiro. Julie tomou a decisão de que iria embora, mas no inverno era impossível sair de Waverly Hills. A estrada estava bloqueada e, a não ser que ela pegasse o túnel, ela estaria presa ali até a primavera. Mary a disse para ter paciência, que as coisas melhorariam e que aquilo era apenas uma fase no hospital. Julie acalmou-se e concordou com Mary, afinal, ainda estava sustentando sua família. Julie não pensou mais na foto da idosa, que encontrou na caixa de fichas de pessoas desaparecidas. Com tudo o que estava passando ali, esse era o menor dos seus problemas.
Era a primavera de 1933, quando o Dr. Hoffman entrou na sala dos enfermeiros no 5º andar com um sorriso no rosto. Aquele sorriso sádico e malicioso que Julie conhecia tão bem, e a dava calafrios todas as vezes em que ela o presenciava. John parecia estar feliz, levando diversos papéis em mãos, agrupados entre si. Junto deles, uma pequena caixa de metal que ecoava barulhos metálicos. Eram itens cirúrgicos novos, Julie pôde notar. Bom dia a todos. Gostaria de dar a notícia a vocês em primeira mão, disse o médico assim que entrou na sala, aproximando-se de todos. Julie, Mary, Steve e Carter prestaram atenção no que o Dr. Hoffman estava prestes a dizer. A julgar pela caixa de instrumentos cirúrgicos e por daquele sorriso no rosto de John, Julie sabia que não seria algo bom. Uma nova cirurgia no cérebro foi inventada em Portugal. Li a tese do Dr. Muniz, criador da cirurgia, e me parece bastante interessante para tratar casos de loucura aqui em Waverly Hills. Jogou os papéis sobre uma mesa da sala, em que os enfermeiros estavam sentados perto. Chama-se lobotomia, concluiu. Julie estremeceu ao ouvir aquelas palavras. O restante dos presentes olharam para John com uma expressão de dúvida, mas todos estavam fascinados. Parecia que todos ali confiavam no Dr. Hoffman e nos seus métodos, exceto Julie. Ela foi a única que expressou estar assustada em seu olhar. Não sabia do que consistia aquela cirurgia cerebral, mas vindo de John, ela temia saber. Que interessante, Dr. Hoffman, disse Mary, sendo a primeira de todos os enfermeiros a falar alguma coisa quanto àquela novidade. Ficarei feliz em auxiliá-lo, seja lá como for. Deu um sorriso sem graça, um pouco infantil, e depois percebeu o quanto estava sendo inconveniente. Parou de sorrir e levou uma das mãos ao chapéu de enfermeira, preso com grampos em seus cabelos negros e ondulados. Obrigado, Mary, continuou o doutor, abrindo a caixa que levava em mãos e agora estava sobre a mesa. Tirou de lá diversos utensílios cirúrgicos diferentes e assustadores. Essa intervenção cirúrgica no cérebro do paciente consiste em seccionar as vias que ligam as regiões pré-frontais e o tálamo. É feita para curar depressão severa e esquizofrenia. Julie não podia dizer nada e apenas balançava a cabeça em sinal negativo. Não podia ser verdade. Não pensou que as coisas seriam capazes de piorar ali. Demitir-se-ia, naquele momento, se no dia anterior não tivesse recebido uma carta da mãe dizendo que ela estava sendo uma grande ajuda para a família. Julie simplesmente suspirou fundo e começou a prestar atenção nas explicações exumanas do Dr. Hoffman. Era uma manhã comum de primavera quando Mary acordou se sentindo enjoada e foi rapidamente ao banheiro, antes de qualquer enfermeira acordar. Correu até o fim do corredor pensando consigo se conseguiria chegar ao sanitário antes de vomitar ali mesmo, pelos corredores. Entrou na primeira divisória que viu que estava com as portas abertas, agachou-se em frente ao vaso sanitário e vomitou. Aquele sentimento era diferente de qualquer coisa que tivesse sentido antes. Não deveria ser algo que comeu, nem o nervosismo ou ansiedade. Era um sentimento novo de enjoo. Tossiu algumas vezes, fez o que tinha que fazer, puxou a descarga do banheiro e permaneceu ali por algum tempo, ainda apoiada no vaso sanitário, perdida em pensamentos enquanto respirava ofegante. Olhava para baixo com seus olhos azuis expressando nervosismo. Parecia que já sabia o que estava acontecendo, mas não queria admitir. Levantou-se e apoiou-se na porta fechada de madeira e levou os dedos à boca, ainda atordoada. Em seguida, levou uma das mãos à barriga. Fazia 2 meses que não menstruava. E olhando para dentro do vaso sanitário naquele momento, agora limpo, Mary teve certeza de uma coisa. Estava grávida do Dr. Hoffman. Naquela manhã, Mary se atrasou um pouco para o trabalho e Julie tomou seu lugar por alguns minutos na ala psiquiátrica. Entrou na sala do Dr. Hoffman por um momento e viu que ele analisava alguns raios-x de alguns crânios humanos, possivelmente dos seus pacientes da ala. Dr. Hoffman, o senhor sabe de algo a respeito de Mary? Ele a olhou sério. Você é a colega de quarto dela, senhorita Hasherfield. Você deveria saber. Desculpe, doutor, pensei que ela houvesse dito algo ao senhor. Por que ela faria isso? Perguntou ele, interrompendo-a e encostando-se em sua cadeira, agora deixando os documentos que observava de lado. Julie, por um momento, percebeu que havia falado mais do que deveria. Ele não podia saber que Julie sabia do seu caso com Mary, e Julie não conseguiu pensar em uma resposta rápida e eficaz para a pergunta dele. Não me incomode mais com essas perguntas irrelevantes,
disse ele por fim diante do silêncio dela, e continuou a analisar os documentos sobre a mesa. Ela se desculpou e saiu da sala dele. Ela se incomodava que ele não se importava com Mary nem um pouco, e aquilo era nítido para todos, exceto para a própria Mary, envolvida e apaixonada demais para perceber. Julie suspirou de raiva e tristeza, sentimentos que sentia todas as vezes em que olhava fundo nos olhos verdes de John. Talvez ele sabia que ela o desprezava, mas ela realmente não se importava com isso. No momento em que Julie saía de sua sala, Mary apareceu. O que estava fazendo na sala do Dr. Hoffman? Perguntou Mary de imediato, assim que se aproximou de Julie, sem nem ao menos dizer bom dia. Estava perguntando a ele de você, não te vi hoje de manhã. Está tudo bem? Claro que está tudo ótimo. Deu uma risada sem graça, olhando para baixo. Que bom, eu estava preocupada, disse Julie e em seguida percebeu que Mary estava pálida. Bem, se houver algo que eu possa fazer, me deixe saber. Mary assentiu, olhando-a nos olhos e em seguida olhando de novo para o chão. Nem sequer agradeceu. E Julie percebeu que ela, na verdade, não estava bem, mas não queria falar sobre isso. E não se preocupe com o Dr. Hoffman, continuou Julie. Não me interessaria por ele nem que ele fosse o último homem do mundo. Julie seguiu seu caminho pelos corredores da ala psiquiátrica e Mary permaneceu ali, pensativa por alguns momentos. Não teve coragem de bater na porta da sala de John, o que havia prometido a si mesma que faria. Não estava preparada ainda para dizer a ele sobre sua gravidez. Não tinha certeza de como ele iria reagir, mas com certeza não seria boa sua reação. Concluiu que não estava em um bom estado emocional para lidar com aquilo naquele momento, e voltou à sua rotina normal. Naquela tarde ensolarada de primavera, Julie acompanhou alguns pacientes da ala psiquiátrica no jardim para o banho de sol, com Carter, enquanto Steve e Mary cuidavam dos pacientes que permaneceram no hospital. Julie estava perdida em pensamentos enquanto observava os internos no jardim. Carter estava dizendo algumas coisas ao seu lado no banco, mas ela nem sequer ouvia. Não sabia porquê, mas uma paciente sentada na grama estava chamando muita atenção. Ela brincava sozinha com uma bola inflável de plástico, que provavelmente pertencia à ala infantil, mas Julie não interviu, deixou ficar com a bola naquela tarde. Ela estava sentada na grama, segurando a bola e jogando-a repetidas vezes em direção às árvores, e a bola voltava para ela. Em seguida, ela ria e tornava a jogar a bola, que sempre voltava às suas mãos. Julie estranhou aquilo, não podia deixar que ninguém chegasse assim tão perto do bosque. Por isso decidiu intervir e ir até lá. Deixou Carter falando sozinho no banco e aproximou-se da paciente sentada na grama. Ela era uma nova mulher, no setor psiquiátrico e era esquizofrênica. Via coisas que não existiam e às vezes falava coisas sem sentido. Seu nome era Margot. Mary sempre a medicava e cuidava dela com tudo o que ela precisasse, e Julie nunca teve a chance de conversar com ela realmente. O Dr. Hoffman já havia submetido Margot a diversos tratamentos de hidroterapia, mesmo que ela nunca houvesse apresentado sinais de perigo ou agitação. Era uma mulher doce, que não deveria ter mais do que 40 anos. Ao se aproximar da paciente, Julie agachou-se ao lado dela. Margot, por favor, afaste-se um pouco das árvores e peça para o seu amigo fazer o mesmo, disse Julie olhando em direção ao bosque. Mas não havia ninguém lá. Com quem estava brincando? Perguntou Julie à paciente. Com um garoto que conheci hoje, ele tem 10 anos e é um doce. Julie suspirou. Crianças não deveriam se misturar com pacientes mentalmente debilitados, ainda mais no jardim perto daquelas árvores. Aonde ele está? Perguntou Julie, ainda olhando em direção ao bosque. Ele estava logo ali, olhou ao redor, mas não estava mais. Certo. Qual era o nome dele? Vou perguntar na ala infantil se estão sentindo falta de alguma criança. Julie já ia se levantando. É Timmy, respondeu ela antes que Julie se levantasse por completo, e a fez parar por um segundo. Julie então estremeceu e sentiu um frio na espinha. Voltou a se agachar. Ele é um garoto muito tímido e sozinho. Só aceita brincar comigo no meio das árvores, continuou Margot. A paciente se levantou enquanto Julie permanecia agachada no chão, pensativa, calada. Ele não está mais aqui, suspirou enquanto olhava ao redor, procurando pelo garoto mentalmente. Não sei aonde ele foi parar. Bem, vou ao meu quarto, disse Margot e em seguida seguiu em direção ao hospital com a bola embaixo do braço. Carter veio ao encontro de Julie e a perguntou se estava tudo bem. Ela se levantou e com a ajuda dele e disse que sim, desamassando a saia do uniforme de enfermeira. Em seguida, olhou novamente para o bosque.
Não havia nada além de árvores e folhas no chão. Venha, vamos entrar, chamou ele e Julie o seguiu, ainda olhando para trás em direção do bosque. Em uma tarde comum, quando o Dr. Hoffman chamou a todos os enfermeiros da ala para participar da primeira lobotomia feita em Waverly Hills, o cobaia era um paciente com depressão, sem família para reclamar do procedimento ou processar a instituição se algo desse errado. Julie duvidava que o Dr. Hoffman tinha permissão médica para fazer aquele tipo de cirurgia, mas não ousou perguntar. Steve, Carter, Julie e Mary estavam todos ao redor de uma maca. O paciente estava amarrado a elas com cintas, um lençol sobre seu corpo e sedado por um choque forte. O Dr. Hoffman estava sentado perto da cabeça do paciente. Estavam todos na sala de cirurgias do quarto andar, a qual Joseph costumava operar. O procedimento é todo muito simples e acaba muito rápido, começou a explicar o Dr. Hoffman. Mary olhava com um brilho no olhar. Ela o admirava cegamente. Essa ferramenta é chamada de Orbitoclast. Mostrou que parecia ser um quebra-gelo ou uma agulha de tricotar, com uma das pontas afiadas e a outra com um formato especial para segurá-lo. Ele é inserido no canal lacrimal do paciente em sentido diagonal, a fim de cortar as ligações com o lobo frontal, e é empurrado com a ajuda desse martelo. Mostrou um martelo cirúrgico a seguir, parecido com a primeira ferramenta. Julie sentiu vontade de vomitar naquele momento, só de imaginar o procedimento da operação, mas não deveria sair da sala. Levou uma das mãos à boca sem que ninguém percebesse. Vou iniciar o procedimento para que vocês entendam, disse ele e começou. Ele abriu um dos olhos do paciente e fincou a ferramenta em seu canal lacrimal cuidadosamente, como ele disse que faria. Em seguida, achando o ponto correto, com a ajuda do martelo cirúrgico, ele bateu para que a ferramenta penetrasse em seu crânio e no seu cérebro. Em seguida, fez repetidos movimentos bruscos de frente para o fundo do crânio do paciente, a fim de romper os ligamentos do cérebro. Julie se afastou naquele momento e vomitou na pia, onde já havia vomitado antes. Ela não conseguiu segurar o enjoo. John Hoffman olhou com um olhar de reprovação e, depois de alguns minutos, retirou a ferramenta da cabeça do paciente. E é só isso, concluiu ele. Nas vezes em que precisarei fazer esse procedimento, somente um de vocês me auxiliando será o necessário, em caso de eu precisar de ajuda. Agora leve um paciente ao seu quarto e o deixe acordar sozinho. Todos assentiram. Carter levou a maca para o quarto. Isso é desumano, falou Julie por fim, ainda encostada na pia enquanto Carter deixava a sala com o paciente ainda sedado. John Hoffman levantou-se e foi até ela, olhando-a de cima a baixo com uma expressão de nojo, e sorriu maliciosamente. Disso ele sabia. Não tinha a intenção de realmente ajudar seus pacientes, como o Dr. Cottons pretendia. Suas intenções eram muito piores. Seus olhos não tinham emoção quando ele sorria, e ele jamais chorou ou se importou com a perda de um de seus pacientes. Talvez ele estivesse em Waverly Hills por motivos pessoais, afinal, para satisfazer suas vontades destrutivas, sádicas e sexuais. Pelo poder, pelo triunfo de ser um médico, pelos aplausos das pessoas que o admiravam e pelo brilho nos olhos de enfermeiras apaixonadas. Ele só queria mostrar seu poder para os outros, mostrar que era capaz de qualquer coisa e que nada o intimidaria. Julie o seguiu com o olhar enquanto ele saía da sala, e Mary foi até ela. Julie, se quiser continuar aqui, tome cuidado, disse ela tossindo um pouco e levando um dos antebraços à boca. Eu realmente não quero continuar aqui, respondeu Julie, e em seguida saiu rapidamente da sala. Correu até o quarto do paciente que havia sido operado e sentou-se ao lado dele até que ele acordasse. Estava, na verdade, mais preocupado com a cirurgia em si do que na saúde dele. Queria saber se aquele tipo de operação era mesmo efetiva como o Dr. Hoffman dizia que era. Queria saber se ao menos uma vez em sua vida ele seria capaz de se preocupar com a saúde dos enfermos do hospital. Depois de poucos minutos, o paciente abriu os olhos ainda fraco. Julie tentou perguntá-lo o que ele estava sentindo, mas ele não falava nada. Apenas olhava para frente com os olhos entreabertos como se estivesse exausto. Depois de alguns minutos, enquanto Julie ainda não obtinha resposta, ele babou. Parecia um bebê. Não respondia a nada que Julie perguntava, não seguia seu dedo com o olhar e nem mesmo parecia ouvir o que ela dizia. Parecia estar vegetando, para seguir o resto de sua vida como alguém inútil. Julie estava há 1 hora no quarto tentando reanimar o paciente, fazer com que ele respondesse a ela e recuperasse seus sentidos.
O Dr. Hoffman apareceu na porta do quarto em determinado momento, observando aquela cena inútil que estava presenciando. Creio que esqueci de mencionar, senhorita Hasherfield, que a operação pode ter alguns efeitos colaterais nos pacientes. Ele disse e ela olhou para ele. Não tinha percebido que ele estava na porta até começar a falar. As funções cognitivas podem ser comprometidas, os movimentos, o raciocínio e o planejamento de ações. Nenhuma cirurgia é igual à outra, nenhuma pessoa responde do mesmo modo. Já podemos perceber que a nossa cobaia viverá assim, nesse estado vegetativo, pelo resto da vida. Julie respirava ofegante enquanto John falava, ainda tentando despertar o paciente. Estalou os dedos em frente dos seus olhos algumas vezes, o que ele nem ao menos pareceu notar. Depois que percebeu que não havia nada que pudesse fazer, Julie voltou seu olhar de ódio ao médico. Isso é horrível, disse ela por fim, prestes a começar a chorar. Quem são vocês para tomar esse tipo de decisão pelas pessoas? Quem são vocês para arruinar a vida delas desse jeito? Somos doutores, senhorita Hasherfield. Somos nós quem tomamos as decisões nesse hospital. Nós mandamos aqui, e os pacientes sabem disso no momento em que internam em Waverly Hills. Mas os pacientes não sabem o quão sádico e desumano vocês são. Havia uma raiva na voz dela, ela pôde sentir. O olhar flamejante que ela deu em direção a ele era um olhar que ela nunca havia dado antes, para ninguém. Ela se levantou de onde estava sentada e saiu da sala, indo em direção às escadas. Em seguida, desceu todos os degraus e foi em direção ao prédio dos funcionários, ao seu quarto. Deitou em sua cama e chorou com o rosto fundo no travesseiro como nunca chorou antes. Ela permaneceu ali até o fim do dia. Julie acordou no meio da noite porque não conseguia mais dormir. Seus pesadelos a aterrorizavam. Sonhou com cenas rápidas e flashes de imagens e sons que pareceram ter durado poucos segundos, mas o suficiente para que ela entendesse tudo. Sonhou com Anne se jogando do telhado e caindo no chão em frente às escadas, com seus olhos abertos olhando para cima, vermelhos e brilhantes. Sonhou com Beth e Jane, rindo e brincando no jardim pálidas, sujas e mortas. Sonhou com Charles Godwin, sendo sufocado por um travesseiro no meio da noite. Sonhou como uma idosa deitada com seu corpo meio enterrado no chão de terra do bosque, em que somente seu rosto e suas mãos ficavam visíveis em meio à terra, folhas e vermes que a consumiam. Sonhou com um rastejador se arrastando pelos corredores de Waverly Hills rapidamente, com seus olhos hipnotizantes, grunhindo sons ensurdecedores. Sonhou com Ralph abrindo uma porta de um quarto no meio da noite, o quarto 418, e um homem com seu rosto oculto pelas sombras tirando Beth de lá. Sonhou com o Dr. Hoffman rindo maliciosamente enquanto pessoas morriam em sua maca de cirurgias, e como ele tinha um prazer estranho ao presenciar aquilo. Sonhou com Joseph Cottons perdendo o controle de si, chutando e batendo nas paredes, repetindo coisas sem sentido a respeito da cura da tuberculose. Sonhou com Timmy jogando bolas de plástico infláveis que voltavam para ele. E sonhou com Beth repetindo milhares de vezes, olhando nos olhos com a garganta sangrando. Ralph o deixou entrar. Ralph o deixou entrar. Ralph o deixou entrar. Atordoada, Julie acordou suando. Levantou-se da cama e saiu do seu quarto por um instante, a fim de respirar ar fresco. Vestia seu roupão enquanto se apoiava no muro de proteção do corredor, olhando para o jardim. Levou uma das mãos à cabeça, enquanto respirava ofegante. Sentiu uma dor aguda e aquilo a estava matando aos poucos. Fechou os olhos por alguns segundos, mas imagens perturbadoras dos seus sonhos não saíam da sua cabeça. Olhou então em direção ao jardim de novo. Uma idosa estava em pé em frente às árvores, observando Julie, que estava apoiada no muro de proteção do corredor do prédio dos funcionários. Julie estremeceu, mas não desviou o olhar. Em seguida, a idosa entrou no bosque. Dessa vez, Julie obteria respostas. Ela era uma das pacientes desaparecidas e Julie sentia que precisava segui-la para saber ao certo o que estava acontecendo. Estariam aquelas mulheres vivendo no bosque de alguma forma? Julie desceu as escadas do prédio dos funcionários, do jeito que estava vestida, de pijamas, roupão e descalça. Tinha medo de perder a idosa de vista e foi correndo em direção ao jardim, sem pensar duas vezes. Sabia do risco que ela estava correndo em se perder ali como havia acontecido com tantas outras mulheres, mas algo a dizia para continuar. Ouviu seu nome soando ao vento em um som agudo. Julie! E ela entrou no bosque, andando rapidamente em meio às árvores altas enquanto seguia um ponto branco com o olhar, andando em frente a ela, a alguns metros de distância, a idosa.
Julie a seguiu por alguns minutos. Os galhos das árvores caídos no chão a cutucavam e arranhavam seus calcanhares, mas ela não parecia se importar com isso. Hey! Gritava Julie, agora correndo em direção à idosa, ainda a seguindo. Um cheiro de podre parecia ficar cada vez mais perto. Hey, você! Para aí! Quero te ajudar! Gritava Julie, levando agora um antebraço em frente ao nariz e à boca, tentando não sentir aquele cheiro que estava cada vez mais forte. Julie não sabia onde estava, nem por quanto tempo estava andando em linha reta em meio às árvores do bosque, mas não iria voltar agora. Estava tão perto. Precisava chegar às respostas às perguntas que a aterrorizavam em sonhos. Naquele momento, a idosa parou de andar e Julie chegou mais perto, tentando tocar-lhe o ombro. Foi naquele momento em que ela sumiu, sendo consumida pelo chão de terra sobre os seus pés descalços, antes que Julie pudesse tocá-la. Julie olhou ao redor, sem entender o que estava acontecendo. Ainda com um dos braços sobre o nariz, o cheiro estava insuportável naquele momento. Perguntou-se se aquilo era apenas mais um sonho. Deu mais alguns passos quando seus pés tocaram em algo estranho. Julie sentiu por baixo e pôde ver ali, iluminado pela luz da lua, um rosto humano para fora da terra, já seus olhos e com a pele cinzenta pelo tempo que estava ali. Julie gritou e correu para a direção onde havia vindo. Sentiu diversas mãos saindo de dentro da terra do bosque, tentando puxá-la pelos seus calcanhares. E ela gritou mais ainda, tentando desviar e se soltar das garras do submundo. Olhava para o chão e podia ver as mãos estendidas para fora da terra pedindo ajuda. O vento ainda ecoava seu nome em uma voz fina. Julie! Correu o mais rápido que pôde, mas se perdeu devido ao nervosismo. Não sabia mais de onde havia vindo, e quanto mais olhava ao redor, mais o desespero a consumia. Aquelas árvores pareciam todas iguais. Continuou correndo para qualquer direção até perceber que as mãos saindo da terra haviam cessado. Não era um sonho, afinal. Podia sentir a terra sob seus pés e os arranhões em sua pele. O cheiro de podre agora estava mais distante. Ela podia saber que estava longe daquele lugar do bosque, pelo cheiro. Continuou a correr até os seus pés sangrarem pelos galhos e espinhos que ela encontrava pelo caminho, mas não sentia dor. Uma mão gelada tocou seu ombro e veio à tona aquele cheiro de podre novamente. Ralph o deixou entrar. Julie então sentiu seus sentidos falharem e desmaiou ali mesmo, antes que pudesse olhar para trás e ver de quem era aquela mão. Julie! Julie! Julie acordou com uma voz masculina chamando-a e sacudindo-a, ainda no chão, tentando reanimá-la. Ela abriu os olhos lentamente e olhou para o dono daquela voz, que começou com um borrão e em seguida foi tomado pela forma. Era Carter. Ela levantou bruscamente, mas ainda estava tonta, e Carter a ajudou a se sentar no chão. Tome isso, beba, disse ele, estendendo-a uma garrafa d'água. Ela bebeu, tremendo. Olhou ao redor, sem lembrar exatamente de onde estava ou o que havia acontecido. Já era de dia e o sol iluminava o bosque ao seu redor. Somente ali percebeu o estado em que ela se encontrava. Seus pés estavam sujos de terra e sangue e suas roupas estavam imundas. Tem sorte de termos te encontrado, disse ele. O que estava fazendo aqui? Você sabe dos perigos desse lugar. Ele a ajudou a se levantar e ela não conseguia dizer nada. Ainda estava se recuperando daquela noite e tentava colocar suas memórias em ordem. O que era sonho e o que era realidade? Você deve sofrer de algum tipo de sonambulismo. Vamos falar com o Dr. Samuel sobre isso, dizia Carter, mas a voz dele parecia mais distante do que realmente estava. Foi naquele instante que ela viu um dos enfermeiros da equipe de busca correndo e chamando os outros, que estavam perto de Julie. Encontrei alguma coisa aqui! Gritou ele, e todos foram ao seu encontro, exceto Carter, que permaneceu ajudando Julie a se levantar. Julie percebeu a expressão preocupada nos olhos escuros de Carter naquele momento, observando os enfermeiros adentrando o bosque, e em seguida ele olhou para ela. Vem, vamos sair daqui. Você precisa ser checado e de um banho. Ele a puxou pelo pulso em uma direção, que ela entendeu ser a saída do bosque. Julie percebeu que ele sabia muito bem andar por ali em meio às árvores, local em que muitos não sabiam andar e se perdiam, e estranhou aquele fato. Caindo com as minhas segundas intenções. Cicatrizes me marcam onde você mais me machuca, insetos se alimentando do seu lindo rosto. Quando a sua alma nasceu sem um nome. Julie havia escrito em seu diário, ainda um pouco atordoada.
As palavras surgiam em sua cabeça como um sentimento temporário e instantâneo. Eram sentimentos em forma de palavras escritas. Mais tarde, naquele dia, depois de se recuperar, fazer alguns exames médicos e tomar um banho, Julie estava olhando para o jardim, apoiada na proteção do corredor, do prédio dos funcionários, mesmo local onde havia visitado a idosa na noite anterior. Observava alguns corpos sendo retirados do bosque, sobre macas cobertas por lençóis. Ela estremeceu. Uma das macas estava deixando cabelos descabelados e grisalhos de um dos corpos à mostra. E Julie achou aquele cabelo bem familiar. Suspirou nervosa. 10 corpos, disse Mary, aproximando-se de Julie e tocando-lhe o ombro enquanto ela observava. 10 corpos de mulheres, mortas em diferentes épocas. Julie olhou com os olhos arregalados e Mary continuou a falar. Não sei como você fez isso ou o que estava fazendo lá no meio da noite, mas se não fosse por você, nunca teriam encontrado os corpos das pacientes da ala psiquiátrica desaparecidas do bosque, todas enterradas em um só local, em meio às árvores. Julie então sentiu um ar gelado passando por ela, e em seguida um sentimento bom. Algo que parecia ser satisfação. Olhou para o céu azul sobre ela, e o sol brilhava. Jerry aproximou-se das duas. Você está bem, Julie? Perguntou ele, e em seguida ela o olhou. Muito bem, Jerry, obrigado. Seu olhar ainda seguia a maca que levava o corpo da idosa que ela havia seguido na noite anterior. Olhava ali por algum motivo afinal.